capítulo 8, versículo 7, assim diz: o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a mim, própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Oremos. Senhor, quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso, momento de culto, onde vamos trazer aqui uma breve reflexão para que possamos partir para a ceia, da onde que conta a história de dois personagens, Samuel e Saul, aonde que passa para nós das reações e da fala correta que devemos ter, porque sempre teremos consequência pelas reações e pela nossa fala. Então, Senhor, fale aos nossos corações nesse momento. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. A Senhora, em nome de Jesus, mais uma vez vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu postei hoje algo lembrando dessa passagem. Eu sempre, quando fala comigo, eu coloco no status, que tem gente que gosta, então a gente bota para que as pessoas também possam meditar e refletir também junto conosco. A palavra que eu falei lá no status foi a seguinte: eu creio que a espiritualidade é aprovada de como eu falo e como eu reajo diante de Deus e diante dos homens. Então, pela sua fala e pela sua reação, que vai medir a tua espiritualidade. Você vai exalar, você vai com a sua fala, com as reações, o que você é espiritualmente. Às vezes um belo de um pregador, um belo de um cantor, ou alguém que talvez esteja com uma igreja muito grande, farta, ou com muita gente, ou tudo aquilo que as pessoas pensam do meio evangélico que seja de grande bênção, isso não exala a espiritualidade. Isso não significa a espiritualidade, mas o seu falar, o seu reagir no dia a dia, no trabalho, com a esposa, com filhos, sempre eu me preocupo com isso. Hoje o menor da casa é o David, eu fico muito preocupado de reagir de forma correta e que David venha fazer tudo, mas de forma que venha ter uma direção correta para a vida dele. E graças a Deus, eu louvo a Deus, quero destacar até a vida dos meus filhos, que tomaram rumo. Ver Gustavo hoje, o profissional que ele é, o homem que ele é, o cara manso que ele é. Ver o David hoje, a partir de hoje é construtor de barco, ele construiu um barco para ele. Amanhã eu vou botar até no Facebook o barco que ele construiu. Aí acabou com meus parafusos quase todos, pegou minha parafusadeira, aí pega meu estilete, pega um monte de coisa lá na maçonaria. Eu fico olhando só de longe, só peço a Deus que ele não se machuque, entendeu? Então eu não questiono muito, porque está trabalhando. Ele testou hoje a embarcação dele numa caixa d'água. Ele falou: pai, está aprovado, ela não afundou. Eu falei: amém, filho, legal, é muito bacana. Então a tua reação, a tua fala vai conduzir filhos, vai conduzir a esposa. A minha fala para com Luciana nesses 27 anos de casado, eu falava com Luciana, eu falei: Luciana, eu procuro ter uma vida espiritual, uma vida de palavra, uma vida de oração. Você, a gente tem que ficar na mesma balança, você tem que me acompanhar. E ela me acompanhou. Eu sempre falava coisas a nível conjugal, eu falava, nunca falo, eu fui em tal lugar, eu falava, eu vou em tal lugar, mas eu nunca vou te impedir, nunca vou te proibir ir em lugar nenhum. E ela entendeu logo esse início. Ela tentou me proibir algumas coisas, mas não deu certo. Depois viu que era melhor me dar liberdade para ela ter liberdade. Não é, meu amor? Então, algumas coisas ela aprendeu pelas minhas reações e também pela forma que eu sempre falei.
Porque toda a nossa fala ignorante, estúpida, de forma errada, sempre você vai conduzir tudo que está ao teu redor de forma errada. As reações também. E quando eu me deparo com essa história tão forte, olha que versículo forte, que Gustavo, segundo ele, falou que pregou em cima, e eu nem sabia. Eu creio que não vai ser a mesma mensagem, não vai ser parecido, que ele me contou tudo. Fala assim: o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, tudo que este povo pede. O que o povo estava pedindo? Você pega 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho Abiás. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientaram-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e ponderaram-lhe: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, a qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor, como todas as nações. No entanto, esta expressão constitui sobre nós um rei, a qual exerça justiça sobre nós, a justiça de um homem, de um rei que eles queriam, a qual exerça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. Então ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. O Senhor respondeu, falou para ele a seguinte coisa: o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Que loucura, que doideira, em querer que um homem venha substituir ao Deus Todo-Poderoso, soberano. E é isso que eles queriam. A fala, a reação deles iam trazer consequências graves para a vida deles, de escolher um homem segundo o coração deles, porque seus filhos, Samuel, não dão exemplo. Mas nós queremos um rei, como todas as nações. Aquele que almeja viver dentro da verdade de Deus, ele tem que desagradar a maioria. Ele age contra o sistema. Vai ter pastores, vai ter irmãos, vai ter familiares. No Evangelho de João fala que o Senhor ele veio trazer espada, vai ter até divisão dentro da tua casa, por causa da verdade que tem que ser pregada. Mas as reações e a fala errada, como tiveram para com Deus e para com o homem, e eles tiveram para com o Deus Todo-Poderoso e tiveram para com Samuel. Às vezes a gente tem tido algumas atitudes erradas para com Deus. Às vezes a gente tem tido algumas atitudes erradas e achando que vai passar impune. Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta querer ficar bem com irmãos, ficar bem com a sociedade, seja lá com o que for, e ficar mal com Deus. Não adianta. Você vai sofrer consequência pelo que você está fazendo. Toda maldade, toda fofoca, toda calúnia, tudo como você reage, tudo como você fala, você vai sofrer consequência disso. Deus não vai deixar barato. Essa coisa de crente amaldiçoar, que venha o outro perder perna, que venha morrer, ou até que quem está na bagunça, irmão, não entra muito nessa esfera não. Mas se você pedir justiça a Deus, aí é diferente.
Mas só que no caso, esse pessoal aqui estava querendo uma justiça humana, queria trocar a justiça de Deus para uma justiça humana, não queria mais ouvir. E o Senhor mesmo fala a Samuel, eles não estão rejeitando primeiro a você, primeiro estão rejeitando a mim, estão rejeitando a mim. E também a Samuel, que também ele ficou indignado. E o enredo dessa história que me chama muita atenção é o desejo de justiça, mas justiça de homens, não justiça de Deus, porque a justiça de Deus vai desagradar a muitas pessoas. A justiça de Deus, quando você fala até de lei de Deus, a Torá, às vezes as pessoas encaram como lei de Deus como ela que pune e age contra as pessoas. Pelo contrário, a lei de Deus, ela instrui. A Torá é para isso. A tradução de Torá é instrução. É como, por exemplo, um carro. Muita gente aqui tem carro. Quando você sai com um carro numa estrada, tem várias placas. Ande o que é? 60 km por hora. Ande a 80 km por hora. Curva perigosa. Não é isso? Ande a 40, escola próxima. Está te instruindo para que não venha acontecer um acidente. Ele está te instruindo, mas ao mesmo tempo você é livre, porque a consequência de tudo que a gente faz nessa vida, nós vamos receber. Só para descontrair, irmão, que eu não posso deixar passar também, entendeu? Que fique registrado. Cuidado com os postes também, entendeu? Você pode bater no poste. Aí a Ranique está indo também lá. Mas depois eu conto, é um babado aí. É porque vai voltar novo, entendeu? O nosso carrinho bateu, tadinho. Ele vai no hospital ali, Ramirão vai dar um jeitão, vai voltar tinindo, em nome de Jesus. Ai meu Deus. Então, nossas reações, nossas falas, elas têm muita importância. E eu percebo quando sempre as pessoas reagem, quando elas falam, é sempre para benefício próprio, pensando em si, querendo justiça de homens. Até porque Moisés se deparou com o povo, e o povo falou assim: Moisés, é melhor que você líder com a gente, que você oriente a gente, que você fale com a gente, porque a gente não quer que Deus venha falar conosco, porque senão Deus vai destruir a gente. É isso que as pessoas preferem. Elas querem mais o homem, aquilo que é poupável, aquilo que talvez esteja mais fácil, que possa trazer benefício. Samuel não gostou. É tipo que tem muitos que abrindo mão, né, e abrindo dessa soberania. E quando você pega no versículo 9, a constatação: agora, portanto, atende o que eles preteiam, contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhe todos os direitos do rei que reinará sobre eles, porque a consequência viria sobre a vida deles. Porque de você ser conduzido por Deus, Deus ele vai ter misericórdia no dia que você errar. Deus ele vai agir com poder e grande glória quando você estiver fora da direção, porque é assim que Deus age em nosso favor. Porque nós queremos às vezes controlar a vida das pessoas e também controlar nossas vidas, e que possamos, por exemplo, ter benefício com tudo isso. É como se estivesse lidando com um político, para que de que eu te dou o voto e você me dá benefício. Às vezes tentamos fazer isso para com Deus, e isso não funciona. Com Deus você precisa ter do que Ele não teve, ter a obediência a Deus. E Samuel, de certa forma, sempre ouvi falar muito bem de Samuel, mas só de Samuel ter filhos que não seguiram os seus passos, e no momento até lá na frente, quando ele foi para escolher o rei Davi, ele estava olhando a aparência. E muitos esquecem também que na hora, quando Saul foi para escolher, quando as tribos estavam lá e Saul representado, ele era o maior que tinha, e ele destacou: olha como é o Saul. Porque às vezes olha o que? Aparência.
tudo que se fala, todas as nossas reações, elas terão consequências graves nessa vida. E a pior coisa que tem é você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Veio a desobediência de Saul. Escolhas erradas levam a atitudes extremas. Você pega 1 Samuel no capítulo 15, quando fala que o Senhor reprovou a Saul. Por quê? Porque ele se importava mais em sacrificar do que obedecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 e 11, a palavra de Yahvé, o Senhor veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de ter havido promovido Saul a realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda para que pudesse dar resposta. Foram as palavras assim de Samuel, de ter ficado chateado dele ter escolhido a Saul. Toda a sua fala, toda a sua reação errada tem consequências erradas para a nossa vida. Veio a desobediência, veio a vaidade no coração de Saul, no versículo 12, desobedeceu ao Senhor, e ele começou a agradar aos homens, e fez sacrifício, em vez de obedecer, no versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15, contudo Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiro. Sabe o que isso simboliza? Muita gente no dia de hoje acha que é por muito fazer. Às vezes tem missão que você vai trazer para a tua vida, que ela vai ser um fardo para a tua vida. Reações erradas, palavras erradas. Ainda diz que Deus está no negócio, abre a boca e fala que é o seu ministério, e às vezes Deus não está contigo, Deus não está aprovando do que você está fazendo. Pior coisa que pode ter na vida de uma pessoa que diz que é de Deus é de estar fazendo as coisas e ela está sendo reprovada por Deus. Por isso que precisa ter obediência, precisa ter humildade, precisa ter discernimento para ouvir a vontade de Deus, para saber o que Deus tem para a sua vida, a perseverança naquilo que você está fazendo. Não é tentar tudo na vida, é de você procurar ter perseverança para que as coisas possam acontecer na sua vida. Para encerrar a palavra, Saul foi rejeitado pelo Senhor. Que tristeza é ser rejeitado por Deus, quando fala no versículo 23, porquanto a rebeldia e como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal de idolatria, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Tudo por causa de quê? Por causa de falas erradas, de reações erradas, que Samuel teve junto com Saul. Colocou um homem que não foi aprovado por Deus, porque os homens queriam outro homem que dominasse sobre a sua vida. Eu vou te dar um conselho: nenhum homem domina minha vida, nem minha esposa, nem filhos, e ninguém também tem que dominar a sua vida. Não tem que ter pastor que tem que dominar a sua vida, não tem que ter o seu patrão, ninguém vai dominar a sua vida, a vida é sua. Você obedece, você faz do que é necessário, você faz do que é importante, mas obedecer somente a Deus. Cuidado com as aparências, cuidado com suas falas, às vezes de no popular de puxar saco, de querer agradar. Cuidado com as reações mentirosas de querer agradar pessoas, de querer viver talvez uma vida espiritual que Deus não te deu, que Deus não te colocou lá. Sabe o que vai acontecer? Vai começar talvez até bem, mas vai terminar mal, porque Deus, ele não vai estar nesse negócio. Missão pessoal, e tem missões que vale muito mais para ele do que para Deus. Tem missões que as pessoas fazem e, usando o nome de Deus, esquece família,
esquece até o próprio Deus, falando que Deus está na vida dele. Que você venha tomar cuidado, para que você possa ter espiritualidade. Cuidado com o que você fala e cuidado com suas reações, senão você pode entrar pelo caminho errado. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra.